todo mundo já é um pouquinho desanimado, que isso, vamos animar aí, galera, vamos falar um pouquinho de Docker. Eu vou começar com o microfone, mas eu vou acabar tirando o microfone porque eu vou fazer um pouco de live code. Eu vou tentar aumentar um pouco o tom da voz para poder todo mundo escutar. Se alguém tiver com dificuldade, fala, levanta mais alto aí que a gente dá um jeitinho, ok? Bom, a gente veio falar de uma ferramenta do AZK. É uma ferramenta, uma abordagem um pouquinho diferente ao Docker Composer. A gente gosta bastante de Docker Composer, gosta bastante de Docker. O Roberto falou que a gente está mexendo com Docker desde os primeiros releases, a gente mexeu com LXC antes do Docker, então a gente estava procurando algo como Docker, e acabou de calhar o Docker no meio do caminho lá, e a gente gostou bastante, começou a trabalhar. E aí, começo falando um pouquinho de mim. Eu sou o Everton, eu trabalhei por muito tempo com tudo, assim, desde manutenção de computadores, a infraestrutura, data center, operação de helpdesk. Nessa época eu já desenvolvia, depois fui para desenvolvimento definitivamente, e hoje eu trabalho com a startup, minha startup, minha e do Mário que está aqui, meu sócio, né? E essa startup está fazendo hoje basicamente soluções de orquestração, e eu vou falar de um primeiro produto da gente, que é o AZK. O que é o AZK? É uma ferramenta open source de orquestração de ambientes de desenvolvimento. Ela basicamente vai gerenciar para você tudo que está em volta do seu ambiente de desenvolvimento, fazendo desde o processo de provisionamento, configuração de servidor, web server, manter o log sob controle, te ajudar a manter seu desenvolvimento, principalmente para a tecnologia open source, sob controle. Ele faz isso através de um arquivo manifesto de alto nível, em que você vai descrever a sua arquitetura do ponto de vista funcional, em vez de descrevê-la do ponto de vista de uma arquitetura de sistema. Então você não tem que se preocupar com máquina, você não vai se preocupar com quais as portas, como que eu vou ligar as coisas. Eu vou preocupar em como eu preciso conectar as pecinhas e fazer a minha aplicação funcionar. Então esse é um arquivo manifesto inicial, ele basicamente está descrevendo um blog, um database conectado nesse blog, mas assim, a gente já viu bastante arquivo manifesto por aí, a gente tem N ferramentas para construir arquivo manifesto, então vamos dar um passinho um pouco atrás e falar sobre as duas alternativas que o AZK está promovendo, a Azul que está promovendo, para você ter esse arquivo manifesto de forma mais rápida, né? O que isso significa? Vamos a um exemplo então. A gente vai entrar nesse carinha, não sei se todo mundo conhece, o Feedbean é um SaaS para você fazer gestão dos seus feeds, é um herdeiro aí emocional do Google Reader, e o Feedbean tem uma característica interessante, apesar de ser pago, você pode vir aqui no GitHub deles e baixar esse carinha e rodar ele você mesmo. Só que aí tem um detalhe, para levantar isso aqui, primeiro você vai ter que entender de Ruby, porque ele está escrito em Rails. Depois, ele tem alguns requisitos um pouco complicados, porque o simples que ele precisa, ele vai precisar aí do Ruby instalado, o Postgre, o Redis, e para você ter ele funcionando direito, você ainda vai precisar de um Elasticsearch e mais algum serviço de main cache, rodar filas, rodar workers, fazer crawler. Então assim, não é uma arquitetura simples, vai precisar de muito para poder fazer esse carinha funcionar. Pois bem, recentemente a gente colocou um artigo no nosso blog explicando em como rodar esse cara em apenas 4 passos, com um AZK. Para isso a gente criou um AZK file prontinho para vocês. Então se vocês vierem aqui nesse fork, a gente quer mandar um pull request para eles lá ainda, mas a gente ainda não fez, a gente está segurando um pouquinho e vai mandar um pull request para eles terem um AZK file no projeto. Você pode vir aqui, você poderia pegar e rodar esses comandinhos, mas eu vou mostrar uma forma nova que a gente está trabalhando agora, uma novidade, que é o AZK Button. Basicamente você vai botar um botãozinho no seu repositório, o cara que quer rodar essa aplicação, ele clica nesse botão, copia esse código aqui, vem no console, uma vez com o AZK instalado, e manda rodar. O AZK vai baixar essa aplicação e vai montar todo o ambiente para poder executar essa aplicação. Desde o database, a fila, a conexão entre cada um desses sistemas, vai levantar tudo isso para você, uma vez que ele tiver provisionado, baixado as imagens do registry do Docker, que é o passo um pouco mais demorado, que é basicamente baixar essas imagens, ele vai abrir isso para você e vai estar funcionando. Então se torna muito simples construir um ambiente de desenvolvimento. Hoje a dificuldade de manter as coisas concisas muitas vezes está em volta disso. Como que eu monto um ambiente e tenho certeza que esse ambiente está igual na aplicação do lado? Na máquina do lado, na máquina do meu parceiro de desenvolvimento? Como que eu tenho certeza que está tudo funcionando e que depois eu vou pegar isso aqui, levar para a produção e vai ser o mesmo environment?
Então, assim, eu boto um arquivo que descreve isso, e aí, a hora que eu passo isso para a mão de um sysadmin, por exemplo, esse sysadmin não tem que ir para o desenvolvedor e ficar perguntando, mas qual que é a arquitetura? A arquitetura mudou desde a última versão? Hoje a gente não muda a arquitetura de aplicações uma vez implantadas, porque a gente não tem controle sobre a arquitetura delas. Se eu tiver um arquivo que descreve e esse arquivo pode ser processado, basta eu processar esse arquivo e transformar isso na arquitetura de sistema que me convier e que o sysadmin estiver disposto a fazer, ou que for dentro da regra de segurança da empresa. Não tem que ficar perdendo tempo com isso. Bom, está levantando o último serviço, então ele levantou todos aqueles serviçozinhos lá. Agora ele está levantando o último, que é o próprio feed.bin, e ele vai abrir ele para a gente aí. Um pouquinho demorado, a internet daqui está pegando no pé. A primeira vez de execução de aplicação Rails costuma demorar um pouquinho, mas a aplicação está em pé, está rodando na minha máquina. Detalhe importante para o AZK não usa localhost, porta, não sei das quantas. Ele vai te dar um nome, um DNS local já configurado na sua máquina, seja Linux ou no Mac, vai funcionar do mesmo jeito. E aí você pode dar vários nomezinhos ali, não ter que ficar lembrando localhost, porta 3000. Eu levanto a aplicação que estava na 3000 da porta e vai configurar ela de novo. O AZK vai manter isso sob controle para você. Então, assim, para qualquer um que quiser aqui agora, você pode ir lá olhar nosso blog post no site da Zuc e levantar o leitor de feed com um worker, com Elasticsearch, com tudo por trás. Bom, retomando a apresentação. Aí eu vou entrar aqui agora na outra forma de eu obter um AZK file. Então, eu vou construir esse AZK file agora, só que o AZK também oferece mais duas ferramentas que me ajudam a construir esse AZK file. Eu não preciso fazer ele completamente manual. Então a gente tem uma aplicação que é um painelzinho colaborativo escrito em Node com um database em Redis. Ele recebe umas mensagens, atualiza um painel, ele vai receber essas mensagens via um WebSocket, então ele vai atualizar um painelzinho e depois a gente consegue pegar essas mensagens e enviar por e-mail para alguém. Então basicamente é uma arquitetura relativamente simples. Eu vou adicionar mais um fatorzinho nela aqui para poder ajudar, que é o seguinte: eu quero levantar essa máquina no meu tempo de desenvolvimento, mas eu quero passar um link para vocês que vocês possam botar a mensagem e fazer teste se a coisa está funcionando. Eu teria que abrir um socket ou fazer deploy da aplicação. Eu vou usar um outro serviço chamado ngrok, que é basicamente um negócio que eu vou rodar junto com a minha arquitetura, em tempo de desenvolvimento nesse caso, e ele vai expor para mim um endereço externo que eu posso pegar e mandar para alguém fazer um teste. Eu vou parar o feed.bin só para ele não consumir recurso da máquina e eu já mostro a outra aplicação. É uma aplicação Node relativamente simples, né? Eu posso dar uma olhadinha aqui no arquivo index dela. Basicamente, ele usa o Express.js para levantar uma aplicação. Se tiver algumas variáveis de ambientes, como a variável de ambiente que me configura o database, eu adiciono um contador de cliques nele e tal. Eu não tenho nessa máquina o Node. Então, não tenho ambiente para poder rodar essa aplicação. E eu também não tenho uma ZK file, se eu observar ali. Tá dando para todo mundo ver no final? Subia no topo. Desculpa. Bom, a gente não tem uma ZK file aí. Vamos fazer então essa ZK file. O AZK olhou para a aplicação e falou: esse aqui é um Node, ele precisa então de um ambiente para Node, criou uma ZK file para a gente. Esse AZK file é muito parecido com aquele que eu já mostrei. Ele vai declarar para mim qual é a imagem aqui de Docker que eu estou usando, um passo de provisionamento que depende da aplicação, não é no tempo de criação da imagem, é no tempo de execução mesmo. Algumas informações de como a aplicação deve ser startada, mapeamento de disco, ele vai fazer uma sincronização daqui para dentro do container, como essa aplicação vai estar exposta, as portas que ela vai utilizar e as variáveis de ambiente.
sincronizando os arquivos, já está startando. Por padrão, ele já vai startar 2 instâncias, colocar um balanceador de carga HTTP. Então, eu já posso começar a testar se a minha aplicação é stateless. Já amarrou no DNS e a aplicação está em pé. Se eu começar a fazer alguns refreshes aqui, vocês vão ver que o número lá em cima vai mudar. Mas eu também posso ver isso nos logs. Vou dar alguns refreshes aqui. E o AZK vai batendo nas instâncias e eu posso analisar isso. Eu posso ver aqui também o log do meu database, posso ver log de outros serviços que eu estiver rodando junto. Agora eu vou adicionar o database aqui para poder mostrar o contador. Essa é a página de documentação do AZK. A gente tem ela em inglês e português. Eu vou vir aqui. Essa aplicação que eu estou mostrando, ela está no nosso Getting Start. Vou pegar a entrada por Reds. Pronto, eu acabei de adicionar o Reds na minha aplicação e o Reds já está funcionando. Agora eu vou amarrar ele na aplicação, restartar a aplicação para que ela possa adicionar um contador para mim. Em papel. Quando eu vou lá e falo que uma aplicação depende da outra, um sistema depende do outro, o AZK já exporta uma série de variáveis de ambiente de uma aplicação para outra para que eu possa ter essas configurações. A aplicação está configurada e agora ele já tem o database lá em Reds, indiferente da instância que eu bato, ele vai mostrar o contador para mim. Agora eu vou ativar aqueles outros serviços. Aí eu me pergunto, mas eu tenho que colocar esse sistema sempre na mão? Eu vou ter que ir lá editar o AZK File? Não, o AZK ainda vai te ajudar a fazer isso também. Tem aqui 2 templates de sistema, uma para adicionar um e-mail nessa aplicação e outro para poder adicionar o ngrok, que é a ferramentazinha que eu vou usar para poder expor a aplicação para vocês. Eu mudei a variável de ambiente para habilitar agora os serviços que essa aplicação deve mostrar. Se você colocar uma variável de ambiente em .env, o AZK já carrega ela para dentro daqueles sistemas. Pronto, agora ele já mostra o painel aqui, onde eu posso pegar e falar, ó, envia o e-mail para mim. Fala, opa, não tem um sistema de e-mail ainda, você precisa ativar ele. Pegar as templates, agora eu vou simplesmente falar que eu quero adicionar um daqueles sistemas no meu AZK File. O AZK vai fazer algumas perguntas, nesse caso ele está querendo saber qual sistema que vai depender do e-mail. Pronto. Esse sistema de e-mail é aquele sistema que, assim, a gente às vezes acaba fazendo uma volta para lidar com alguma coisa e às vezes tem uma ferramenta ali que está muito simples de eu pegar e usar ela.
Todas as vezes que eu vou desenvolver alguma coisa que eu preciso enviar e-mail, é uma dor de cabeça, às vezes, de montar um servidor de SMTP na minha máquina. Às vezes eu estou offline para trabalhar, não quero montar esse servidor de SMTP. Ou eu tenho que colocar um servidor igual do Gmail, e aí tem limite de e-mails que eu posso mandar. É um trabalho ter que ficar entrando lá e verificando e-mail. E aí existem caras que são mega simples de poder usar em tempo de desenvolvimento que vão facilitar muito isso. Então a gente tem esse carinha aqui. Esse cara é o Mail Catcher. É um cara escrito em Ruby, você não precisa saber o Ruby para usar ele com a ZK, basta adicionar aquela entrada do mail lá, já vai ter levantado esse cara, disponibilizado uma porta de SMTP, eu posso conectar minha aplicação nele e começar a enviar e-mail e depurar isso. Tem que restartar o ZKDemon para que ele entenda que agora tem um sistema de e-mail. Ou bom, tá falhando, mas é uma boa oportunidade para mostrar como eu consigo agora ter acesso. Eu quero descobrir por que a aplicação está falhando. Então, assim, eu não tenho Node na minha máquina. Então, como que eu faço para poder ter um acesso a um ambiente onde eu poderia rodar essa aplicação na mão e depurar ela? Ou fazer um npm install ou algo do tipo. Aí o AZK oferece o AZK Shell. Bom, a aplicação levantou, qual é outro problema. Galera, eu infelizmente não vou conseguir mostrar funcionando, é uma pena. Acho que é a primeira vez que eu... O pacote. Oi? Entra pro pacote. É empacotado. Você está usando lá o source, né? Foi do pior. Eu acho que é o domínio. meio.zk. Relaxa. Eu vou tentar pelo menos
menos o ngrok, que eu consigo expor a aplicação para vocês mandarem no painel. Eu não vou conseguir fazer com que ele caia o e-mail aqui. A ideia é que você clicasse no botãozinho, o e-mail ia cair aqui. Bom, nem isso eu vou conseguir, que a aplicação demo resolveu que ela não vai levantar mais, por algum motivo. Opa, voltou. It's alive! Bom, agora vamos tentar o e-mail então. Bom, o e-mail foi enviado. Opa, essa morreu. Já mandou o 5icon lá e o e-mail já apareceu. E eu consigo agora depurar o e-mail. Bom, vamos para a segunda parte, que é o ngrok. Vamos adicionar o ngrok. Só comentar o erro também, senão fica feio. O que aconteceu foi o sistema de sincronização de arquivo caiu, então a aplicação não estava, a ZKDemo não estava sincronizando para dentro do container, eu não estava conseguindo levantar ele lá de lá. E aí, a hora que eu mudei para o sistema, em que a gente tem as opções de montagem, são as opções de share de arquivo, ele vai usar o Samba para fazer o share, o sistema de sincronização, que era o que a gente estava usando, e aí a sincronização caiu. No caso do ngrok é um pouco diferente, é o ngrok que depende da aplicação ZKDemo e não a ZKDemo que depende dele. O ngrok é um serviço, você pode botar a chave lá e aí você vai ter um domínio público para poder você sempre acessar aquele endereço, você vai ganhar um hostname dentro do serviço. A gente não quer isso, a gente só vai usar a versão free dele, em que eu posso simplesmente obter um endereço aleatório para ter acesso a essa aplicação. O ngrok é interessante porque ele pode me ajudar a depurar requests. Vamos supor que eu esteja fazendo uma API ou lidando com uma API de pagamentos. E essa API vai enviar para mim um webhook na hora que eu estou fazendo, que eu recebo um pagamento. Então eu quero depurar qual foi a chamada que foi feita para a minha aplicação durante o tempo de desenvolvimento. Então o ngrok oferece esse painel. Está rodando localmente e ele já me mostra o endereço da aplicação remota. Quem quiser pegar esse endereço, e já acessar aí, que a gente vai mostrar agora como vocês vão mandar mensagem para o painel.
Então, se eu acessar esse endereço, é o endereço da aplicação AZK-Demo que a gente estava ali atrás. Agora eu vou chamar uma URLzinha dele aqui, e aí ele vai enviar para mim uma mensagem no painel da outra aplicação que está lá. Então já apareceu aqui, vamos para alguém quiser mandar aí também pode mandar. É um pouquinho difícil, você tem que entrar naquele endereço, /webhooks, aí interrogação, message igual alguma coisa. Então, manda no Twitter. É Nuxley, N-U-X-L-L-I. Aí a galera já está mandando as mensagens. Então, assim, facilmente eu expus algo sem precisar fazer deploy e consigo pedir para o amigo fazer um teste, fazer alguma coisa para mim em cima dessa aplicação. Todos os seguidores estão clicando nesse link agora. Bom, agora basta eu dar uma ZK stop e a aplicação vai descer e eu posso voltar para um trabalho, posso pegar outra aplicação e trabalhar e ela está completamente isolada. Se daqui 2 anos eu precisar voltar nessa aplicação, basta eu dar uma ZK start, a aplicação vai estar em pé de novo e eu posso continuar meu trabalho da onde eu parei. Tá, mas como que esse negocinho funciona, né? O que está por trás dos panos no AZK? Então, o foco está na arquitetura do ponto de vista da aplicação. Então, eu vou focar naqueles componentes. Eu preciso de um e-mail, eu preciso de um database, eu preciso de uma fila, eu preciso de um serviço de index de palavras. Então, eu foco, como desenvolvedor, eu vou focar nisso, em especificar isso no AZK File. E não na arquitetura de sistema. O Vagrant, por exemplo, eu foco muito na arquitetura de sistema. Eu foco em pensar em máquinas que vão ser depois, não vão ser as mesmas das máquinas que eu vou usar em produção, porque lá eu vou fazer um deploy completamente diferente. Você e sua equipe vão descrever a arquitetura em alto nível. Então vocês vão falar quais são os componentes e como eles se comunicam. E o AZK vai converter isso para você numa especificação de baixo nível de containers conectados em containers e fazer as pontes, conectar as portas. Você não precisa se preocupar com isso. Então você descreve isso, o AZK olha para essa arquitetura sua, aí o AZK conversa com o Docker vai no registry atrás das imagens para você, pode ser privado ou público, ele traz essas imagens para a sua máquina, starta essas imagens com base naquilo que você especificou no AZK File, faz a ligação entre elas, isolando ali um componente de rede para você conseguir ter tudo isoladinho. O AZK tem embutido lá os containers para rodar o balanceador de carga e o DNS. Então, assim, o AZK, se você olhar dentro do AZK, tem um AZK File. O AZK se usa do próprio AZK para poder levantar a infraestrutura dele. E aí você pode acessar no browser, ele vai estar lá disponível. Você não perde controles como, por exemplo, como eu vou lidar com o Shell? Eu às vezes tenho um monte de ferramentazinha e eu quero continuar usando o Shell. Não tem que pular para dentro daquela máquina, mas eu consigo ter o acesso ao environment inteiro que o AZK está provendo para mim. E sem perder a flexibilidade. Eu posso continuar usando os editores que eu uso, alterou os arquivos, o AZK recarrega para você a aplicação e você está no fluxo de desenvolvimento que você estaria normalmente. Tudo isso é baseado na teoria de microserviços, né? Então, tanto um projeto ou uma aplicação, qualquer coisa, pode ser complexa ou simples, pode ser encarada como System of System. System of System é um conceito biológico para isso, é um conceito de sistemas ligados. Dentro da área de tecnologia, a gente trata isso como microserviços. Então, uma aplicação assim, ela pode ser encarada como um sistema de sistemas, ou uma aplicação muito maior pode ser encarada da mesma forma. Eu posso lidar com essa abstração e aí a flexibilidade em gerenciar pequenos pedaços é enorme.
A gente já tem experiência de muita gente usando a ZK, e assim, o cara inicialmente pega aquele negócio gigante, coloca no AZK File, separando a lógica dele, sem necessidade de ter que ficar construindo uma arquitetura gigante na máquina de desenvolvimento. Eu trabalhei uma época em uma empresa grande, e a gente tinha que lidar com um sistema que assim, você passava 2 semanas para fazer ele rodar. E aí você ia lá e alterava um YAML, que era a única coisa que você precisava. Assim, como que você tem que levar tanto tempo para fazer isso? Vamos agilizar esse processo. Em outras palavras, arquitetura de microserviços. Assim, não dá para recomendar outro material que não seja isso, não acho falta muito sobre arquitetura de microserviços. É a melhor referência para você começar nessa área. E a AZK segue à risca esse tipo de abordagem. E a gente tem a situação do Nano, que é um cara famoso na área de Rails aqui no Brasil. Assim, seus ambientes podem ser complexos. Você pode ter uma arquitetura formada de vários pedacinhos, APIs, formados por aqueles pedaços de fio e tudo mais. Mas você tem que saber o que acontece naquela aplicação. Quem depende do quê? Quem conversa com o quê? Porque senão você perde o controle sobre isso facilmente. E aí tem um grande ponto que eu sempre reforço, que é a gente tem deixado de evoluir arquiteturas e reescrito aplicações o tempo inteiro porque a gente perde o controle sobre a arquitetura da aplicação que foi feita. A gente perde, aí ninguém mais quer botar a mão, sysadmin não quer botar a mão, o desenvolvedor não quer nem olhar para aquilo e pensar em refatorar. Enquanto eu posso começar a pegar os pedaços e repensar eles se eu tiver controle sobre eles. Status do AZK. O AZK está disponível 0.13.1, está disponível nesse endereço. Né? A gente tem um repositório de imagens. O nosso repositório não é um repositório que compete com o do Registry do Docker. Aqui a gente tem um índice de imagens que são focadas em rodar com o AZK. Elas servem para você usar no Docker normalmente. Elas estão armazenadas no Registry do Docker, mas aqui a gente tem um índicezinho mais resumido com AZK Files equivalentes, mostrando como funciona aqui. O AZK Init funciona, assim, a gente ainda quer melhorar muito, a gente está adicionando um sistema de plugin em que o AZK vai olhar para uma série de tipos de arquiteturas diferentes e já prover um AZK File para você. Eu quero que você passe a dar um AZK Stat em algo que não tenha um AZK File e aquilo funcione na sua máquina sem precisar fazer nenhum tipo de configuração. Por hora, o nosso foco é em ter AZK Files em projetos open source. A gente está trabalhando para adicionar o Feedbean é um, o WordPress é o outro. A gente quer que tenha AZK Files que vão te ajudar a pegar um projeto open source e levantar com um clique. O AZK Edge e o AZK Stat que suporta o URL ainda está em construção. Isso aqui deve sair nas próximas 2 versões, já saem essas funcionalidades. Mas a gente ainda está trabalhando ainda. Está disponível para Mac e para Linux, para Windows ainda não. A gente está trabalhando também para adicionar o suporte ao Windows. Tem algumas restrições da experiência que a gente quer passar, como aquela coisa, por exemplo, de você ter um serviço de DNS interno que responde para tudo que for .dev.azk.io. Então a gente ainda vai corrigir essas coisas. Mais informações. Doc, nosso blog no Medium, a gente já está postando várias coisas, não só de como usar o AZK, mas como a gente fez grande parte do AZK, como que a gente lida com a API do Docker, como que a gente resolve coisas como sincronização de arquivo, como essas coisas são difíceis no ambiente do desenvolvedor, dicas de como usar coisas como o ngrok, como usar o Mailcat e várias outras ferramentas. A newsletter entra no site do AZK e se cadastra. A gente tem uma newsletter lá, sai mais ou menos de 15 em 15 dias e vai com bastante informação sobre eventos como está acontecendo agora. Como contribuir? Parece besteira, eu peço isso, mas assim, se puder, cara, a primeira contribuição é dar um star lá no GitHub. Isso já ajuda a gente em aumentar os números de adoção para poder a gente ir atrás de mais investimento na Azuki e fazer a coisa rolar. Então assim, dar um star no GitHub já vai ser uma grande ajuda. Se você quiser ajudar mais, pode abrir issue lá, pode usar, pode reportar. A gente é bem rápido em responder às issues. E tem um chat também baseado em Gitter, tá? O link está no GitHub também, você pode entrar lá, sempre vai ter alguém para ajudar vocês. O AZK é escrito basicamente em Node, a gente usa ECMAScript 6, então é um pouquinho mais difícil de trabalhar, porque você tem que ficar fazendo build, mas o código está limpo, está simples de entender, a gente está modularizando ele e tornando cada vez mais fácil as pessoas contribuírem. O AZK em breve vai suportar plugin para o AZK File e para você fazer coisas como o AZK Edge ou o AZK Init com mais robustez. Então plugins também vão ser muito bem-vindos. A gente quer construir uma comunidade para isso. Bom, acho que agora já rola perguntas. Você quer falar alguma coisa? Mas obrigado, galera. Tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta primeiro para o pessoal da
Zookeeper em relação ao... Você fez um AZK Shell ali, né? Não é um acesso SSH no container que está rodando, né? Ele sobe um outro e depois... Não é. O AZK ele sobe outro container paralelo àquele e com o mesmo contexto, por assim dizer. É quase como se você estivesse fazendo um Heroku Shell, que é a mesma coisa, o mesmo contexto da aplicação, mas um container novo, e ele dá um attach naquilo ali usando as funcionalidades do Docker. A gente está trabalhando numa funcionalidade que é reutilizar o mesmo, um AZK Shell, um container só para Shell, para poder aumentar a performance. Eu queria perguntar isso também. E eu queria fazer uma outra pergunta também para ele, que é com relação a... Eu consigo alterar as variáveis de ambiente. Quando você sobe um container, você sobe ele com o environment lá e você seta aquelas variáveis. Eu consigo alterar elas depois que eu subir um container? Consegue se você entrar dentro do container. Você tem que mudar ela manualmente. Não tem nenhuma... A forma para você mudar, você teria que parar o container e subir de novo com as variáveis atualizadas. Mas você tem sempre a opção de dar um docker exec, entrar dentro do container, mudar se você quiser. Tá, e aí se eu tiver alguma coisa que está consultando aquilo, ele vai pegar essa variável de ambiente atualizada. Atualizada, sim. Só fazer um complemento a isso, assim, lá no AZK você viu que eu fico dando restart para justamente ele fazer a captura dessas variáveis de ambiente. A nossa recomendação é assim, hoje o AZK suporta só variável de ambiente, porque a coisa mais fácil do mundo é ler uma variável de ambiente em qualquer tipo de aplicação. Mas mesmo quando você estiver usando Docker puro ou com AZK, a ideia é que você comece a passar isso para um serviço de configuração, um etcd, alguma coisa do tipo Zookeeper, para que você externalize a configuração da aplicação. Exatamente. Se você usar um console, etcd ou Zookeeper, ele vai manter essa variável de ambiente compartilhada entre todos esses containers. Então você atualiza aqui e todo mundo já fica ciente daquela atualização. É uma forma mais eficiente de manter essas variáveis. Tudo bom? Queria agradecer primeiro as palestras, achei bem legal. Agora eu tenho umas perguntas para o Roberto, se não me engano, da Docker. Uma coisa que a gente tem problema geralmente fazendo é deployment dos containers, quando a gente faz um build novo e a gente precisa matar old containers que tem no tipo, EC2 e tal. E hoje acho que a gente não tem nenhuma ferramenta assim, a gente usa casado o Docker com o Ansible e quando tem uma mudança de infraestrutura em uma imagem, a gente reloada por Ansible. Talvez até o Swarm faça isso, só não sei se existe alguma coisa assim. Essa é a primeira pergunta. Sim, exatamente. Para você fazer essa gestão entre containers novos e antigos, hoje em dia você tem que ter uma lógica que você mesmo cria. Não existe uma forma automática de entender que a versão que você está fazendo deployment é nova para parar a antiga. Porque até fazer sentido no Swarm você fazer isso, porque você está fazendo cluster de todos os containers. Sim. Com o Swarm você vai conseguir fazer o deployment da versão nova, mas você ainda vai precisar dar um comando para parar a versão antiga. Tudo bem, agora só a segunda pergunta. O Swarm já está preparado para produção? Porque quando eu recebi o e-mail já falando disso, falou que não estava ainda. Swarm ainda não é oficialmente preparado para produção, a gente ainda está na versão de desenvolvimento, é 0.2, então ainda não está preparado para produção, mas o pessoal está trabalhando bem firme nesse projeto porque é muito importante. Entendi. Obrigado. Boa noite. A pergunta é para o Roberto. Roberto, a gente sabe que tem várias formas de subir uma imagem do Docker. Posso dar um commit, posso usar um Dockerfile. E já vi algumas pessoas fazendo, até um amigo falou ali do Ansible. Então, por exemplo, eu sobe um container, eu subo um Dockerfile, onde eu tenho uma instrução que ele instala o Ansible, e aí ele instala um playbook, enfim, uma role no localhost. Eu acho que isso faz perder um pouco da visibilidade do que está rodando e o acompanhamento desse Dockerfile. A Docker recomenda, é uma boa prática fazer assim, ou não tem problema, ou seria legal mesmo utilizar o próprio Dockerfile? A gente não tem uma indicação firme em relação a isso, fica a critério do desenvolvedor, mas na Docker a gente não usa dessa forma, a gente usa
console, que faz essa distribuição de variáveis de ambiente, mas a gente usa o Dockerfile simples com variáveis de ambiente que são gerenciadas pelo console. Então, o Dockerfile não fica sendo modificado com Ansible dentro dele. Então, depende de como você for definir a sua aplicação. Não tem nenhuma... Acho que eu não sei se tem alguma... Assim, para a construção das imagens, a minha recomendação é você use sempre o Dockerfile e, assim, se você puder, publique ele, pode ser fechado ou aberto, mas faça via Dockerfile. É bem mais fácil deixar o serviço fazer o build do que você fazer o build local e subir ele. Você corre sempre o risco de subir uma build quebrada. E perde principalmente a visibilidade e o rastreio do Dockerfile. Porque você olha no Dockerfile e você sabe o que está nele. E aí você vem de uma outra imagem. Vou lá e olho o Dockerfile. Aí é um pesadelo quando você chega em uma que não foi criada com Dockerfile, foi feito push, e aí você não sabe o que acontece dentro daquela imagem. Só que aí vem a parte que você falou, que eu acho que é bem interessante, que é, beleza, mas a minha imagem com a aplicação, como que eu vou botar isso? Como que eu subo esse negócio? Às vezes eu estou aqui na minha máquina e eu quero disparar ela para um processo de deploy, por exemplo. Aí é um pouquinho diferente, aí eu já recomendo que você faça push. E aí talvez lidando com um repositório privado, alguma coisa que se levantou local, e a partir do push da imagem com a aplicação, aí se dispara o processo de deploy. Obrigado. Uma sugestão também da questão do Ansible. Com o Dockerfile você tem as camadas, você consegue dar um pau no processo do build, você consegue ir direto daquilo, decorar, e você não precisa passar ele. Até aquele ponto é rapidinho para ele buildar. No Ansible você vai perder isso daí também. Bom, pergunta. Pro Everton, eu perdi como que você fez para resincar o sistema de arquivos. Eu não entendi direito como que você fez. Bom, foi a hora do bugzinho lá. Hotfix em live. Na verdade, a gente tem, igual eu falei, a gente tem duas opções de sincronização de arquivos. Uma é share, então a pasta ela é montada lá dentro do container e tudo que você altera aqui, altera automaticamente lá, você alterou, volta para trás. A gente está testando agora uma nova funcionalidade que a gente chama de sync. A gente usa rsync por trás com um processo de watch. Então, você modificou os arquivos, eu resynco ele para dentro do container. Não é bidirecional. Mas a ideia é que, assim, de fato que a aplicação esteja dentro do container e dali eu pego aquele container e transformo em produção. O que aconteceu foi que o nosso sync caiu, né? E aí eu fui lá e mudei para outra opção que é o path, né? Que é a montagem. E aí ele, com montagem, ele parou de dar erro. Eu vi, entrou na 13 o rsync, né? Isso, o rsync ainda tem algumas coisas para serem corrigidas aí. E a pergunta pro Gandalf. Eu vi que a Docker está fazendo o port para FreeBSD e queria saber se já vai sair na 1.7 ou na, sei lá, no 8 e se tem a visibilidade para macOS X. Acho que entre a 1.7 e 1.8 vai ter já suporte para o FreeBSD. Em relação ao OS X, está mais longe. Acho que antes disso vai vir suporte para Microsoft, mas no Windows, exatamente. Mas não tem nenhuma estimativa para o OS X. Também na vinha da pergunta do Ansible, sobre esses provedores de provisionamento. É que eu trabalho mais com Vagrant mesmo e não sei como que o Docker, ASICA, ou se trabalha com Chef, é suportado, tem também plugin, o Backshelf também para fazer gerenciamento do cookbooks. Então, conhecimento se tem realmente. Sim, você pode ter os seus cookbooks do Chef alinhados dentro de um container e os dois funcionarem em paralelo. Dá para você usar o Docker com o Chef, ainda continua. Você dentro do seu Dockerfile vai ter lá, instala o Chef, depois instala aí seu cookbook, meio que depende de como você quer configurar, cuidar da configuração das suas aplicações. Dá para fazer Dockerfile, ASICA também. Assim, só complementando o que ele já estava falando, eu recomendo, as coisas que você pode conectar com o Chef, Puppet, por exemplo, são assim, por um lado você pode usar o Backshelf para poder usar o Docker e criar o ambiente de teste das suas receitas.
Isso é um dos usos que você pode dar o Docker junto com o Chef. Eu acho um uso bom. A gente usava Vagrant antes para poder fazer esse tipo de coisa, testar se a minha receita estava criando ambiente, e agora eu posso criar dentro do container. Mas aí, se você usar o Chef para construir imagem, você cai naquele problema que ele falou. Você vai perder o esquema de layers, você vai ter às vezes uma única layer zona, e aí a hora que você rodar aquilo vai rodar inteiro de novo, e aí acaba não sendo... Tem um overlap aí de funcionalidade do Docker com essas ferramentas nesse sentido. O Dockerify é mais eficiente para criar uma imagem de Docker, né? É preferível que você faça assim. Agora, se você já tem um Chef, um cookbook de Chef, que já monta a imagem certinho, porque você precisa em produção, monta dentro de uma imagem de Docker mesmo e shippa ela. Depois você começa um processo de refatorar e passar coisas para pedaços, para transformar em imagens menores e coisas dessa forma, né? O Release Automation também tem um que a gente chama de Chef Integration Gateway, uma integração nativa com o Chef, justamente utilizar as receitas dentro do processo de deploy, inclusive preparar os ambientes, subir as máquinas, como parte do processo de deployment, se você desenhar o processo dessa maneira. Mas no complemento a gente está usando o Ansible para fazer deploy com a ZK. Mas basicamente o Ansible faz o quê? Ele é parecido com o Docker Machine. A gente o Ansible é muito bom, inclusive, para comunicar com APIs de cloud. Então eu consigo comunicar com o OpenStack, eu consigo comunicar com a AWS. Então ele vai lá, forma para mim um ambiente com máquinas, com já a ZK e Docker instalado, e a partir disso eu começo a shipar os containers lá em cima dele. Mas não usando para criar a imagem específica. As imagens vão reduzir. A gente já tem um artigo recente em que o cara conseguiu montar uma imagem com Ubuntu, e a imagem assim, perdeu 400 MB do que é o normal hoje, foi para 50 e poucos MB uma imagem de Ubuntu. Mas a tendência é não GIF, a imagem só tinha 50. Mas assim, limpou inteiro, porque no fim das contas a gente tem hoje um problema que assim, por um lado é bom a gente poder pegar uma distribuição inteira e colocar dentro de uma imagem. Afinal, é assim que a gente está acostumado a trabalhar, a gente sabe o que aquela imagem de Ubuntu oferece, aquela imagem de Debian oferece. A tendência é que as distribuições focadas para container elas se reduzam. Porque eu não preciso de tudo aquilo que está ali dentro da imagem. Às vezes eu vou precisar de uma imagem de 20 MB. OpenSSL, um readline e o Ruby em cima. Eu não preciso de um monte de coisa que a distribuição vai focar para mim. Então assim, está começando a aparecer algumas coisas nessa linha de reduzir o tamanho das distribuições para ficar melhor eu construir uma imagem com Docker. Em primeiro lugar, obrigado pelas palestras. Eu queria perguntar para os três o seguinte: vocês já tiveram experiências, o que vocês recomendam para quem tem intenção de subir um registro privado para poder trabalhar com Docker? Que isso é uma restrição na nossa empresa. O cara que criou aí. Existe a versão open source do registry, docker/registry. Você pode fazer o fork daquele repositório e configurar. Tem vários backends, pode ser o S3 no AWS, pode ser um file system local, e é bem simples. Tem uma série de passos lá para você configurar no S3 do AWS ou na sua própria máquina, para você fazer o Docker pull e Docker push naquele seu cloud, naquele seu ambiente. Depois eu posso te passar o link do repositório, é um processo simples. Tá, aí outra pergunta é assim, esse Docker Registry que a gente monta, a gente consegue atualizar ele com facilidade, assim, a gente tem que fazer um fork, ficar atualizando esse fork e atualizando o serviço conforme você tem versões novas. E outra coisa também que eu ia perguntar é o seguinte, se esses registros eles trabalham de forma distribuída, parecido com o Git, mais ou menos. Assim, por exemplo, eu posso usar como base alguma coisa que está no Docker Hub, e depois eu quero fazer minhas customizações, e depois só que eu quero dar o push para o meu privado. Assim. Dá para fazer isso? Dá. Toda vez que você faz um pull ou push, você pode apontar para registries diferentes. Então você pode fazer um pull do Docker Hub, é um parâmetro. Quando você faz o Docker pull, você passa... Se você não passa nada, vai direto no Docker Hub, mas se você passar um parâmetro de um outro registry, vai fazer o pull ou push daquele outro cara. Então você pode criar essas imagens do seu registry e com relação a mirroring, que tem vários pontos que você pode distribuir, fazer a duplicação desses dados para poder ficar disponíveis em várias
zonas ou em várias diferentes regiões, isso aí é uma funcionalidade que, se não me engano, na versão open source tem também. Eu sei que a gente desenvolveu, tem um fork nosso que tem isso, mas eu não tenho certeza em relação à versão open source. Mas você pode, acho que facilmente criar, a manutenção do repositório é feita, mas eu não sei, é só você criar lá um issue no Docker, fala, pô, vamos desenvolver essa ferramenta, entra no pipeline lá de desenvolvimento, mas é a comunidade que contribui. Então o Docker tem algumas pessoas focadas para manter esse repositório, mas é a comunidade que contribui. Poder fazer um complemento também. Assim, quer levantar algo do Docker, usa o Docker para levantar. Existem imagens de registry pronta, configurada para você levantar o registry usando o próprio Docker. Igual o Roberto mostrou, o Swarm, você não precisa instalar ele na sua máquina. Você roda ele dentro de um container dentro do Docker. O registry é a mesma coisa. Existe um container do registry. Exato. E aí, para você atualizar, você não vai precisar virar a lua para o negócio funcionar. Basta atualizar a imagem que você já tem de registry e vai conseguir atualizar ele. O registry é bem simples nesse sentido. E eu acho que vale para tudo, assim. Qualquer coisa que você for pensar em Docker, roda dentro do próprio Docker. Tem até um projeto do Jerome, que é o Dindy, que é o Docker em Docker. Você consegue rodar o Docker dentro do Docker para você testar como o Docker funciona. Esse engenheiro da Docker, ele é um francês, o cara é fera, o Jerome é fera. Queria fazer uma pergunta para o Roberto, do Docker. Na verdade são duas, né? A primeira é a respeito do Swarm. Uma dúvida sobre as funcionalidades na hora que eu crio meu driver para usar com a minha cloud privada. Se eu consigo ter todas as funcionalidades ainda, como por exemplo, todos os recursos, todas as instâncias que eu tenho já estão ocupadas com containers, e ele consegue detectar isso e já subir uma nova instância. Eu acho que no estágio que está o Swarm hoje, ele não vai subir uma nova instância se tiver cheio. Você vai ter que, se tiver cheio uma instância, ele vai tentar colocar na outra. Mas se todas estiverem cheias, ele vai falar, não tenho recursos disponíveis para subir sua aplicação. Tenho tantos e você quer tanto. E aí você vai ter que subir um novo node. Lá pode usar o Docker Machine para subir outro. A segunda é a respeito, de novo, do Docker Registry. Eu lá na empresa que eu trabalho, eu subi um Docker Registry para uso local, né, porque a gente tem que manter algumas coisas privadas. E usando o Docker, né, usei o container, como você falou. A imagem. A imagem. E aí é o seguinte, só que eu ainda tenho poucas pessoas utilizando esse container. Eu tenho alguma dúvida, se você tem alguma dica para me dar quando eu precisar escalar ele, ou se ele já escala normalmente, horizontalmente, de uma maneira normal, assim, web. Você teria que criar outros containers para fazer essa distribuição, mas eu não tenho conhecimento muito bom de como você escala as requisições para os containers de registry, mas eu posso ver exatamente como que faz essa gestão e eu te falo, a gente fala depois. Legal, obrigado. Mais alguém? Eu vou fazer a parte do sysadmin, então. Um dos problemas que a gente tem, não só em Docker, em produção, como em testes, é a parte de rede. O throughput dele é um pouco, tem algumas perdas, e a configuração disso é bem mão na massa. Existe até a configuração de rede dele, porque ele tem a rede própria dele, sim, ele cria lá. Sim. Mas se eu for configurar a minha própria rede nele, é um trampo master. Então, se existe alguma visão para isso no projeto? Sim, então, recentemente, há uns 3 meses, a gente adquiriu uma empresa chamada SocketPlane.io, que é uma startup que estava focada em desenvolver esse layered networking para Docker. E agora eles estão trabalhando full time, eles foram adquiridos,
são 5 pessoas, 5 indianos, e os caras estão focados em trazer para o Docker essa capacidade de comunicação entre clouds nativos do Docker. Porque hoje, se você sobe uma aplicação no AWS, apesar de você poder subir as aplicações pelo Swarm com um comando só, e ele vai distribuir em diferentes clouds, para você fazer esse container que está aqui no AWS conversar com o container que está lá na DigitalOcean, você não consegue. Você pode instalar o Weave, que é uma outra ferramenta open source, que é bem legal, mas não é nativo no Docker. Ele faz um wrapper ao redor do Docker para possibilitar criar esse túnel entre esses dois containers. Mas o Docker está trabalhando para possibilitar isso de forma nativa. E deve estar disponível logo. Então, vai ajudar bastante vocês. O meu é mais curiosidade da linguagem que vocês usaram para as empresas de vocês usaram para construir as duas ferramentas. O Docker também, que a maior parte é Go hoje. É Go. Go. E JavaScript. Não, mas é só dúvida. O Vagrant rodando em cima do VirtualBox é lento, não porque é feito em Google, mas porque é em cima do VirtualBox, né? Então é só uma camadinha, acho que não faz tanta diferença. Acredito que em cima dos containers é a mesma coisa, camadinha de JavaScript para subir, né? Não faz tanta diferença. A diferença é como é feito o Docker embaixo, ou como é feito o VirtualBox, ou essas coisas embaixo. Mesmo assim, vocês na Azure têm alguma ideia de trocar o JavaScript em algum momento no futuro, pensando em ser mais performático para Go, para C ou qualquer outra coisa? Ou vocês acreditam que isso não faça diferença? Essa é uma pergunta recorrente. Assim, a primeira versão da ZK é escrita completamente em Bash. Depois a gente viu que assim, um dos grandes questões do Docker é lidar com streams. Aquela parte do attach do terminal, do shell, você tem que lidar com uma quantidade de stream grande. Quando todas as vezes que você faz qualquer coisa no Docker, a API dele emite um evento, então você tem que capturar o evento e disparar uma configuração. Então a gente tinha que lidar com muita coisa que era assíncrona e streams. Então era uma dificuldade de lidar com isso em Bash. A gente partiu para JavaScript, que é assim, hoje talvez uma das linguagens mais fáceis de lidar com stream. A abstração de stream do JavaScript é muito boa. E o AZK a gente preza muito por usabilidade na command line. Então a gente queria que fosse um negócio assim, bonito e ao mesmo tempo que desse bastante robustez. O JavaScript às vezes pode ser visto como, pô, mas não é interpretado, como que vocês lidam com isso? Assim, a gente está conseguindo lidar bem. A versão nova da ZK 0.14 agora vai sair com um monte de melhorias em termos de performance, mesmo rodando em cima de Node. E tem uma característica que a gente optou no AZK que é o manifesto. A gente queria um manifesto que assim, fosse uma linguagem que qualquer pessoa dominasse, que não fosse tão restrito como um manifesto em YAML ou em JSON é normalmente. O JSON você não pode colocar comentários. Para você regerar um JSON, às vezes muda completamente a ordem das coisas. Então, na hora que você vai fazer um diff, você se perdeu porque selecionou uma linha, o negócio embaralhou inteiro. Então, assim, a gente queria uma DSL que fosse fácil de estender, fácil de... Qualquer pessoa sabe escrever um pouco de JavaScript. Então, por isso, essa foi uma das principais opções, na verdade. A ideia é que, em algum momento, a gente otimize pedaços. O AZK não é escrito só em JavaScript. Tem parte das nossas bibliotecas de baixo nível que são escritas em C. E a gente tem namorado bastante com o Rust. E, inclusive, continuar usando o JavaScript para DSL, mas dentro de Rust. Então, futuramente, talvez a gente escreva alguma parte, não todo. A gente gosta de JavaScript também. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais uma? No demo que foi apresentado do AZK, eu percebi que é focado muito no ambiente de desenvolvimento. E o AZK, como sendo uma ferramenta de orquestração, imagino que tem a possibilidade de fazer o deploy de uma aplicação inteira, todos os controles dela em ambiente de criar um ambiente de produção. Como é que é feito, como é que eu declaro, é possível declarar no AZK coisas tipo, tal container deve ser executado num tal host, numa instância de X tamanho, se eu só estou subindo N containers iguais em instâncias diversas, é possível fazer esse tipo de declaração? Como é que é feito isso de um AZK file? As duas perguntas mais recorrentes foram feitas na sequência. Essa é uma pergunta muito boa para a gente. Sim, a gente está trabalhando nisso. A ideia é que dentro do AZK File você possa declarar o que a gente chama de contexto
Então você vai falar que é um contexto de desenvolvimento. Faça sync de arquivo para mim. Aqui é um contexto de QA. Aqui eu vou me comportar e fazer dump ou desligar um serviço. Em QA eu não vou, às vezes, ter que mocar um serviço de e-mail. Eu quero saber como aquele negócio realmente está acontecendo. Então, naquele contexto de QA eu desabilito isso. Então, a gente está trabalhando para adicionar essa declaração no AZK File. O AZK File vai ter isso. E aí vem a ponta de, beleza, eu tenho isso no AZK File, para onde eu vou agora? A ideia é que o AZK trabalhe com as mais variadas ofertas de cloud para container. Então, desde a Tanton, que já está aí, a Runnable, são tudo opções que a gente tem para poder o AZK conversar com esses serviços e roda para mim agora toda essa aplicação aqui na Total. Você pode imaginar isso quase como se fosse um Heroku 2.0. Você tem uma aplicação muito bem desenhada para cloud, stateless, porque eu já testo ali no tempo de desenvolvimento. Agora eu empacoto isso em containers e mando isso para um serviço que vai rodar e eu não preciso de terceiro, ou uso quando quiser. A nossa ideia é estabelecer um padrão em que você declara a sua arquitetura, de novo, do ponto de vista funcional. Isso aqui pode virar qualquer tipo de sistema na hora da implantação. Isso pode virar máquina na Amazon, EC2 direto, metal, para rodar algo que precisa de performance, mas pode ser SaaS no SendGrid, um MailChimp para enviar e-mail, o restante pode ser PaaS no Heroku para poder suportar minha aplicação de front-end. Então, assim, uma vez que você declarou os componentes e como o seu usuário interage, o fundo, a galera de arquitetura vai decidir isso para você, ou o serviço vai ajudar você a decidir. No futuro, a AZK vai lançar, a Azul vai lançar um serviço próprio, a gente já está trabalhando com um provedor de cloud para poder construir um serviço desse. Por isso que ela está falando sobre deploy com esse e tudo. A gente está trabalhando para construir mais uma opção desse serviço que pega seu AZK File e transforma no que você quiser. Então, eu imagino que dessa maneira é possível declarar que no ambiente de desenvolvimento eu vou subir um container MySQL, por exemplo, e no ambiente de produção vou subir uma instância RDS. Exatamente, essa é a ideia. É esse mapeamento que a gente quer fazer para você. E aí, assim, a ideia é que tem coisas como, por exemplo, tem mais uma ferramentazinha em Grok, Mailcat, tem uma ferramenta que chama Fake S3. Fake S3 é uma ferramenta em Rails, você não precisa saber como isso funciona, você desenvolvendo uma aplicação em PHP, Python, Node, e aí eu preciso, no tempo de desenvolvimento, ter certeza que aquilo conversa com a API do S3. Eu boto ali um system do AZK declarando uma imagem com o Fake S3, aquilo conecta, eu testo minha API, faço isso offline, funcionou direitinho. Declaro que no contexto de produção, aquilo está desligado e que eu vou encaixar minhas chaves de autenticação do S3 e o negócio vai funcionar dali para frente. Só para estender um pouquinho essa explicação dele, para fazer dessa forma tão integrada e tal com o seu ambiente de desenvolvimento e produção, um arquivo tipo Azuki File, acho que seria ideal. Hoje em dia, uma forma como você poderia fazer esse deploy, mas sem saber todo esse contexto da sua aplicação de dev e produção, é o Swarm. No Swarm existem filtros que você fala, ó, quero que você faz deploy nesse tipo de driver de file system, ou nesse cloud aqui, ou nessa instância que tem esse tanto de memória. Então você consegue criar filtros e pré-requisitos para fazer o run desse container. Então tem como você fazer esse tipo de seleção na hora de fazer o deployment, na hora de você rodar a sua aplicação, mas não tem todo esse conhecimento, toda essa facilidade de descrever como vai ter no futuro com o AZK. E lá no Release Automation, quando eu estava falando na divisão das três frentes, você consegue fazer a especificação de quais ambientes são suportados por quais containers ou quais hosts dentro da sua infraestrutura, esteja ela onde estiver. Você tem como fazer isso e ele pode ler isso do seu próprio sistema de configuration management, pode trazer isso do Chef, pode trazer isso do Ansible, pode trazer isso, por exemplo, também do teu sistema de mudança, por exemplo, que pode ter informação de qual é o ambiente que você precisa fazer o deploy. Ele consegue trazer isso, conhecer, entender e aplicar o mesmo processo independente de ambiente para fazer o deploy desse cara em qualquer ambiente que você especificar. Mais perguntas? Pode encerrar já, talvez? Só tenho, né? Acho que a galera quer camiseta. Alguém quer print?